Nós vamos dar início no capítulo 1, em torno da prece. Esse capítulo vai nos falar sobre a oração. E é um capítulo realmente muito interessante. Então vamos dar início. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece, e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Quem se lembra do ministro Clarencio? Ele é o ministro do nosso lar, do Ministério da Regeneração. E foi ele que recolheu o André Luiz. Então, o André Luiz está na colônia Nosso Lar, no Templo do Socorro, que é uma instituição dentro da colônia Nosso Lar, e eles estão lá ouvindo o ministro Clarencio. Então vamos lá. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. Vamos refletir nessas palavras do ministro Clarencio. Então veja só, ele dá um exemplo de uma planta. Então ele diz assim, todo desejo é manancial de poder. Desejo é poder. Então o indivíduo deseja, ele movimenta todos os recursos da alma. Ele movimenta as potencialidades do ser. O desejo é poder. Ele deseja. A planta é um ser que ansiou por multiplicar-se, dar frutos. Ele faz uma comparação com uma planta. Mas quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? E ele explica, o sol. O sol sustentou a planta para que ela concretizasse esse desejo, esse sonho de realização. Então veja a imagem que o Clarencio dá. A gente vê uma plantinha começando a vida e naturalmente esse ser vivo tem o desejo de multiplicar-se, não é? De elevar-se, de crescer, de produzir. Mas ele faz uma comparação do crescimento de uma planta com a prece. E alguém perguntou, mas ministro, quando a gente roga, a gente pede alguma coisa, alguém tem que responder. Nesse caso aí da plantinha que cresceu, que produziu, quem que sustentou, quem que deu a resposta para ela? Na lei divina, diz o ministro, quem sustentou o pedido da planta, o desejo dela de crescer e de multiplicar e dar fruto, foi o sol. Porque a gente sabe que sem sol, a planta não cresce, não desenvolve, não vai adiante, não é? Então ele faz uma comparação. Quando a gente vê uma plantinha crescendo, ansiando por dar frutos, por produzir, por crescer, não é? Por multiplicar-se, há algo na lei da vida que sustenta esse desejo da planta de crescer. A luz do sol, diz ele, é quem sustenta a planta. Mas ele nos dá uma indireta aí. Vamos ver com atenção.
o sol é que sustenta a planta. Mas na verdade o sol é a resposta divina ao vegetal. Quem que sustenta na verdade a planta? Deus. Quem é que responde a essa ânsia da planta de crescer, de multiplicar? É Deus. Vocês lembram que Jesus fala assim no momento: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai saiba. Quer dizer, Deus está no controle de tudo. Mas não é Deus que vai lá e fica puxando a folha por folha, contando, né? Não, Deus atende a vida através de leis estabelecidas, não é? Então, Deus responde à planta, mas através das leis. Deus está atendendo a esse desejo da planta, dando a ela o que é necessário, que é o sol, a terra, a água, o quimismo da terra, os minerais, tudo isso é Deus atendendo às necessidades da planta. Então não é Deus diretamente que vai ali responder, mas Ele tem leis estabelecidas que vão responder à ânsia, ao desejo desse ser vivo de crescer, multiplicar e dar frutos. Isso aqui é interessante porque agora ele vai falar da questão do homem. Como é que nós nos correspondemos com Deus? Então a gente precisa guardar isso aqui, ó. Todo desejo é poder, todo ser vivo tem ânsia de crescer e Deus atende através das leis. No caso da planta, ele oferece o sol. Com essa imagem, nós vamos ver então ele falar da prece que nós, criaturas humanas, fazemos e como Deus nos atende. Podemos seguir, pessoal? Tudo em ordem? Então vamos lá. E imprimindo significativa entonação, a voz continuou: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo nobre são amparadas pelas almas que se enobreceram. Ideias
e petições de significação profunda, ideais e petições de significação profunda, na imortalidade remontam às alturas. Bom, gente, só isso aí, a gente ficaria aqui a manhã inteira. Veja como o Espírito Superior diz muito em poucas linhas. Então vamos extrair daí o que o instrutor Clarencio está nos falando. Ele diz assim: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atende às criaturas. Há uma frase que diz assim: Deus ajuda o homem através de outro homem. Quando você ora e você roga alguma coisa, Deus é que nos atende, mas não é o Criador que vem nos atender, Ele nos atende através da sua lei. E a lei divina vai usar alguém para nos ajudar, porque em nome de Deus, tanto quanto possível, a criatura auxilia outra criatura. E ele vai dizer mais. Ele diz assim: essas criaturas que ajudam outras criaturas são verdadeiros transformadores das bênçãos. Como o transformador da energia elétrica, ele usa o potencial e distribui de acordo com a necessidade, a energia elétrica, existe na criação divina esses transformadores, cada um naturalmente com a sua possibilidade, não é? Mas todos auxiliam. Então ele diz assim: eles estão escalonados em todos os degraus da vida, em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude. Ou seja, a lei divina, esse fluxo de amor, atende todos os níveis da vida. Ele diz assim: desde a luz até o mais profundo das trevas, existe esse fluxo e refluxo da lei divina. Deus é amor. E toda a sua criação está imersa nessa lei de amor. Deus sustenta a vida e sustenta todos os seres, dando a eles, através da sua lei, aquilo que necessitam. Então Deus está atendendo a planta que ele deu o exemplo ali, através da luz solar, está atendendo o animal nas suas necessidades, está atendendo o homem nas suas necessidades. Só que a lei vai nos atender, o bem divino vai nos atender de acordo com as nossas necessidades. E vai utilizar para atender a todos os degraus da vida. Então ele diz assim, ó: em todos os tons do instinto existe recurso para atender. Os tons do instinto seria o quê, gente? Que reino da natureza? Vegetal, animal. A lei divina está sustentando e atendendo. A planta, lógico, ela não tem inteligência. O animal não tem consciência que existe um Criador, que ele vai orar, vai pedir. Não, mas ele tem a necessidade. E Deus vai atendê-lo através dos recursos da natureza e através desses transformadores de bênçãos. Então, o que a gente poderia dar de exemplo no atendimento dos vegetais e dos animais? Deus atende esses seres vivos de que maneira? Através do sol, que a gente viu aí o exemplo, da chuva, tudo bem. Mas tem um outro negócio aí. Através de transformadores de bênçãos, cada um escalonado em um grau da vida. Para os animais e as plantas, quais seriam esses transformadores de bênçãos? O homem, que mais? Transformadores, tirando a natureza.
Vocês estão esquecendo de um detalhezinho. Mas a ciência é o homem. O homem ajuda e os espíritos... Lembram lá no livro dos espíritos? Há espíritos que têm a incumbência de atender os reinos da natureza. E aí a gente vai buscar lá no livro dos espíritos detalhes pormenorizados. Eles falam dos elementais. Lembram? Que atendem e cuidam desses reinos da natureza, os elementais. Então veja que nada está jogado no mundo ao léu, ao Deus dará, ao acaso, de forma alguma. É um plano divino sustentando tudo. E Deus atende, oferecendo os recursos em todos os setores da vida. Então os animais têm o amparo do homem, têm o amparo dos elementais, dos espíritos que coordenam os fenômenos da natureza. Deus atende esses reinos através desses transformadores de bênçãos. Aí a gente pode abrir um parêntese e pensar na nossa responsabilidade com o reino animal. Porque ainda hoje, nós ainda achamos que animais são seres inferiores, qualquer coisa serve, você dá um chute, chega para lá, se viram, deixa sem comida, deixa sem água, maltrata. Hoje as coisas já estão mudando, mas até algum tempo atrás, os gatinhos, os cachorrinhos, era brincadeira de criança, lembra a molecada? Botava bombinha no rabo do cachorro, e era divertido, isso todo mundo achava graça. Lembro? Toda criança tinha estilingue, espingardinha de pressão, lembram? Você lembra, né, Zé Antônio? Você tem cara de matador. Ficava matando pardal, matando rolinha. Eram hábitos da época. Eu não lembro que eu nem tinha nascido. Você acha que eu vou lembrar disso? O homem pode ser um transformador de bênção. Deus atendendo os animais através do homem. Né? Tudo depende de nós. Né? Em todos os tons da inteligência, da razão e da humanidade. Então existem espíritos atendendo também a humanidade? Lógico. Todos eles nos graus em que nós estamos. Então, por exemplo, quando um indivíduo está necessitado ou roga alguma coisa, vai vir um espírito lá das alturas sublimado para atender esse indivíduo numa coisa comum da vida dele? Não tem necessidade. Deus vai usar quem? Espíritos próximos. Então, a lei ela vai classificando, não é? De acordo com as necessidades de cada indivíduo. Então, Deus vai atender usando o recurso que está mais próximo e apto para atender. Por isso que Deus atende as criaturas através das outras criaturas, não é? Então, em todos os reinos existem esses transformadores das bênçãos. Mas ele acrescenta mais aí, gente, dizendo: prece é ação provocando reação correspondente. Então, sempre que eu oro, existe uma reação correspondente à minha rogativa, à minha oração. Então, não existe prece sem resposta. Isso não existe. Você orou, tem um retorno. Sempre tem. Ah, mas eu oro e não tenho, não. Não tem porque você não enxerga. Ou porque você está esperando a resposta de um jeito e a resposta está vindo de outro. Né? Às vezes não é aquilo que você quer. A resposta é outra, né? Mas vem. Então, olha o que ele diz, gente. Conforme sua natureza, a prece paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota.
Eu oro. Dependendo da natureza da minha oração, a minha prece paira aqui mesmo na região que foi emitida, ou ela se eleva mais ou menos de acordo com a sua natureza e recebe uma resposta, às vezes imediata e às vezes remota, demora um pouco. Porque a lei obedece os ciclos da vida, as necessidades, a lei vê o que nós não conseguimos enxergar. O encadeamento das coisas, as necessidades de cada indivíduo. A prece, conforme a sua natureza, fica por aqui mesmo ou se eleva mais ou menos de acordo com a sua natureza. Mas todas elas sempre têm resposta, é ação e reação. E aí ele dá exemplo, gente, olha lá. Essas preces que a gente faz, Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena, Senhor, me ajuda a arrumar uma noiva, não sei o quê, coisas assim que a gente ora. Os desejos banais pairam na própria esfera em que surgem. Porque esses desejos, essas preocupações, esses petitórios, eles estão vibrando em que faixa? Nessa que nós estamos aqui, terrena, então fica aqui. E se a lei nos atender, vai nos atender por recursos daqui. Não vai vir um Santo Antônio casamenteiro para fazer o indivíduo casar. Não. O atendimento será aqui. Quando a prece é um impulso nobre, alguma coisa mais elevada, atinge as almas que se enobreceram. Um interesse mais nobre alcança as almas nobres. Agora, quando se trata de ideais e petições de significação profunda, coisas mais elevadas e profundas, aí, diz o Clarencio, essa oração remonta às alturas espirituais. Então, gente, vamos raciocinar. Quando você ora, Senhor Jesus, eu te peço, eu estou com um problema de saúde, eu peço ajuda, Senhor, e tal, você ora. Não é um desejo banal, é algo que você está pedindo, que você está necessitando, você quer saúde para continuar vivendo, para cuidar dos filhos, para cumprir seu dever, tal, então você ora. Essa prece sua alcançou Jesus? Sim ou não? Ó, isso daqui é para a gente assim, é para a gente raciocinar, mas não é para a gente perder a fé não. Veja só, Jesus está onde, gente? Em alturas sublimes. Você acha que nós temos poder mental para alcançar essa região? Não temos. Pobres mortais. Mas quem está buscando somos nós. Nós alcançamos. Aí atinge quem está mais próximo. É a mesma coisa. Quando você ora, meu Deus, eu peço saúde, eu estou com esse problema. Você alcançou Deus? Não. Porque nós não temos isso ainda, gente. O fluxo vai e Deus vai te atender através do outro, do mecanismo da lei. Deu para perceber aí? Então isso não é para diminuir a fé, ficar desanimado, mas é para entender que existe graduações. Emmanuel diz assim, Deus atende a estrela que brilha no céu da mesma maneira que atende o verme que rasteja nas entranhas da terra. É Deus que está atendendo. Deus através da sua lei. É o amor divino que nos sustenta, mas através de outras criaturas. Então, às vezes, você ora a Deus e o recurso vem através de outros que estão próximos a você. Mas é Deus que te atendeu através daquele ser. Tem uma amiga que eu conheci, ela fala assim, olha, eu falei com Deus essa noite, e Deus falou para mim, então ela vive conversando com Deus. Chega a ser bonito essa ingenuidade.
ela acha que ela falou com Deus mesmo. Deus em pessoa veio ali, ela conversou com Deus, falou com Deus. Então, quando a gente fala assim, a música, né? Se eu quiser falar com Deus, você fala com Deus, sim, mas através da lei que Ele estabeleceu. O que o ministro está mostrando para nós é que sempre existe ação quando você ora. E sempre existe uma reação, um retorno, uma resposta. Então, quando você tem um desejo banal, essa prece fica por aqui. E a resposta virá desse nível daqui, de acordo com sua sintonia, suas necessidades, suas experiências. A lei vai te responder. Quando o impulso é mais nobre, é mais elevado, não fica por aqui, ele sobe um pouquinho e faz sintonia com almas nobres. Quando é mais ainda, vai para as alturas. Agora, no nosso cotidiano, você acha que as nossas preces remontam às alturas sublimes? Não. Quase sempre a gente fica aqui, ó, nas almas amigas, espíritos generosos, nossos anjos da guarda, espíritos familiares, espíritos bons que podem nos atender. Ninguém está desamparado. O atendimento vem. Você acha que você pediu um desejo banal, sua prece vai elevar e vai lá na altura? Esse espírito das alturas, com esse pedidinho seu de ganhar na loto, você acha que ele vai ouvir isso de você? Não vai. Eles nem vão ouvir isso, porque eles sabem que isso são preocupações da terra, do homem comum. Eles nem vão ouvir isso. Dependendo da prece, ele orava aqui e muitas vezes aqui. Isso daqui só está para didática em 3 vezes, mas daqui vamos dizer que é mais escalonado. Um exemplo que ele fala, que uma vez ele estava sofrendo muito e ele orou e pediu a Maria de Nazaré. Lembram? Ele teve resposta, mas foi a Maria que veio para ele e falou? Aí Emmanuel veio e disse, olha, Chico, a nossa Mãe Santíssima mandou te dizer. Então, o fluxo que ele orou alcançou as esferas nobres, alcançou. Ele conseguiu atingir essa personalidade no mundo espiritual, Maria? Conseguiu. A resposta foi de Emmanuel para ele. E uma resposta sublime, mas não é aquilo que a gente quer. Porque ela respondeu assim, diga a ele, meu filho, que tudo passa. Resposta de Maria de Nazaré. Se fosse para você, você ia falar assim, mas que respostinha chinfrim? Eu queria que ela me viesse pegar no colo, fizesse sustentar, tirasse todos os problemas da minha vida. Porque a nossa visão é imediata, de gente que quer as coisas na hora. A gente está vendo que o atendimento vai sendo de acordo com as escalas de interesses, de necessidades e tudo mais. Nós estamos falando em alturas sublimadas. Nós nem sabemos como é que é lá a vida, nós não temos alcance para isso. Agora, a sua sinceridade conta. Você orou a Jesus, que você ficou sensibilizado com os doentes, pedindo que Deus ampare, Deus ajude. O seu fluxo de carinho, de amor, não vai lá nas alturas, mas vai direto àqueles espíritos que estão trabalhando lá naquele hospital. E eles vão transubstanciar esses recursos em favor dos doentes. É a mesma coisa, você tinha uma intenção, foi e conseguiu. Não foi assim, você foi lá nas alturas e a altura que veio fazer isso aqui. Foram os próprios espíritos que trabalham ali com os doentes. Entendeu? Então isso conta. Mas não como a gente imagina, que vai lá nas alturas e vem. Não vai ser o neurocirurgião que vai atender, vai ser quem? O enfermeiro de plantão que vai fazer um curativinho. Você vai querer que venha um técnico altamente para fazer um curativo? Não é, é escalonado. A questão é assim, Joviniano, a sua intenção é um fluido bom, é uma vibração boa. Você emitiu para aquela pessoa. Ela, de alguma maneira, vai receber isso. Ela não tem mérito de solucionar o problema dela.
mas o seu alento chega. Nossas vibrações são alentos, não são soluções para os problemas. É um alento que chega. Seria a mesma coisa, Joviniano. Deus dá os recursos para todo mundo. Não tem lá, ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva cair sobre justos. O fluxo de amor divino atende a todos. Por exemplo, fulana é fofoqueira. Deus dá língua para ela, do mesmo jeito que dá língua para nós. Não é assim? Deus não podia falar assim, essa é fofoqueira, fechar a boca dela. Não, ele dá a língua. Ele dá saúde para o traficante e dá saúde para nós, do mesmo jeito. Você entendeu? Deus ama e dá recursos para todo mundo. Você é que vai usar esses recursos, fazer dele o que você quiser. Livre-arbítrio. Deus não nega bênçãos. A bênção está aí. Então, se você orar por alguém, o teu alento, de alguma maneira, toca. Se ele não aproveitou aquilo, o problema é dele. Mas você se sensibilizou, você orou e vibrou. Então, não é uma vibração perdida, vamos dizer assim. Se eu pensei, aí a prece vai embora, para onde vai isso? Perdeu? Não perdeu. Ele é que não... Vamos lembrar o livro anterior. A mãe do Gregório orou 50 anos. A prece foi perdida? Não. A resposta não é imediata, foi remota. Lá na frente, aos pouquinhos, conseguiu alguma coisa. Então é a mesma coisa. A vibração vai através dos espíritos que trabalham conosco. E vão usar os nossos recursos e vão localizar, encaminhar, receber auxílio. Existem recursos no mundo espiritual. Vamos lembrar o livro Memórias de um Suicida. Eles estavam lá, hospitalizados, e chegou um momento, todo dia, a hora do Ângelus, é a hora da Ave Maria, né? Todo mundo ora às 18 horas e tal. Eles se reuniam para orar também, e depois passava num telão os auxílios que vinham da terra para eles. E aí o Camilo fala que ele, surpreso, ele viu lá gente orando para ele que ele nunca imaginava, que ele nem tinha conhecido. E ele estranhava que familiares direto nem lembrava dele, não orava. E gente que ele nunca tinha visto orava. Porque ele era escritor, tinha gente que gostou muito do que leu. Então orava por ele e aparecia lá a pessoa pedindo a Deus por ele, que ele recebesse amparo. Então é isso. A gente não tem recurso para ir, com a sintonia e tal, mas os recursos espirituais captam e endereçam a criatura que tem condição de perceber isso. A mesma coisa os nomes dos livros. Vai auxiliar de alguma maneira, né? Os espíritos dizem assim, quando você ora sozinho, é um fio de luz. Se a gente juntar, é um feixe. Isso depende de quem está orando. Porque se nós tudo aqui juntar, e o Chico Xavier orar sozinho, eu tenho certeza que o negócio dele vai ser mais potente ainda. Porque vai do indivíduo, do poder que o indivíduo tem moral, do poder que ele tem de concentração, de fé. Soma, mas tem indivíduo que vale por uma coletividade. A mesma coisa de mediunidade. No livro dos médiuns eles falam que às vezes um grupo de médiuns pode fortalecer e produzir, e às vezes um só faz o que 20 faz junto, por causa da potência que o indivíduo tem. Então vai muito de cada indivíduo. Em questão de oração, sim. Em questão de mediunidade, não. Mediunidade é potência, que o indivíduo nasce com recurso para aquilo. Mas em oração é elevação espiritual. Nós oramos, sentimos alguma coisinha. Veja esses missionários que o André Luiz cita aqui, que nós vimos no último livro, a Matilde. Ela orou, viu no céu aquela luz. Aquilo veio, irradiou, todo mundo cai de joelho, a vibração é tão... Isso são almas que já amam de uma maneira que a gente ainda não tem esse sentimento, essa força para isso. Magnetismo é outra coisa. Aqui nós estamos falando de
oração, de sintonia, de buscar a elevação. O magnetismo é parte física. Se o pregador falar que ouviu a oração do indivíduo de madrugada, muitos deles é só um efeito para impressionar. Não vou dizer que são todos. Há pregadores que realmente têm uma sensibilidade, têm um envolvimento espiritual diferente. O Chico Xavier fazia isso. Nós sabemos de caso que a pessoa orou pelo Chico Martins Peralva. Ele estava em Belo Horizonte, o Chico em Uberaba, e ele com um problema, ele orou, pediu, Chico, né? Daqui a pouco o telefone tocou, era o Chico Xavier dando a resposta para ele. Ô meu nego, eu vi aqui sua preocupação, Ele orou de tal maneira e o Chico registrou aquilo. Há pessoas capazes, mas não são assim, como a gente ouve por aí não. A gente tem isso em níveis assim, pequenos e intermitentes, não é sempre. Esses espíritos têm sempre, né? Eles têm uma sensibilidade bem mais ampla, né? Então vamos lá. O mentor generoso fez pequeno intervalo como a dar-nos tempo para refletir e acentuou. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades num espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Olha que interessante, gente. Cada prece se caracteriza por determinado potencial de frequência. Então isso é o indivíduo que consegue. Há quem ore assim, há quem ore assim, assim, e há quem ore lá nas alturas, né? São as graduações que cada indivíduo consegue alcançar, não é? Quanto mais elevado o espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino. Quanto mais o espírito é elevado, mais ele tem condições de atuar no plano divino. Quanto menos elevado o espírito, ele atua, mas a atuação dele é rasteira, pequena, ínfima. Vamos lembrar um caso aqui. No Missionários da Luz, o Alexandre, instrutor, viu o caso, programou a reencarnação, foi lá, fez tudo. Deus atendeu aqueles espíritos através do instrutor Alexandre. Ele tem condições de fazer tudo aquilo. Ele diz assim, lá explicando André, essa reencarnação envolve apenas eles. Eu posso fazer isso. Se o Segismundo tivesse algo que envolvesse comunidade, grupos, que fosse influenciar muita gente, aí eu teria que pedir aval de superiores. Mas nesse caso eu mesmo resolvo. A lei da reencarnação é lei divina, ela nos atende. Mas às vezes não é Deus que vem, faz o plano, não é Jesus. Quem? São esses espíritos nobres que eles mesmos atuam. Ele já tem condição de saber o que nós precisamos e de que maneira. É Deus atendendo as criaturas através desses missionários. Missionários da luz, como ele fala no título, né?
Então, viu, é Deus atendendo o Segismundo, o casal e tudo mais, mas quem está fazendo tudo é o missionário. Mas é Deus agindo através dele. Por isso que quanto mais elevado o espírito, mais ele pode atuar. André Luiz fala lá em Evolução em Dois Mundos que todos nós somos co-criadores. A gente interfere na obra de Deus. Deus, ele faz as leis, mas ele espera a nossa colaboração em tudo. Eu posso ser um co-criador em plano menor e eu posso ser um co-criador em plano maior. Vai depender da minha elevação. Então a gente vai deixando a nossa prece mais racional. Por exemplo, a Simoninha morreu. Certo? É uma companheira, ela visita o centro, está ajudando aí espiritualmente. Mas há um problema no Brasil, eu vou orar para a Simoninha resolver. Ela tem condições de fazer isso? Não, ela é só a Simoninha que morreu agora, que está aqui, companheira nossa. Ela não tem condição de resolver uma coisa nacional. Que quem é o guia espiritual do povo brasileiro? Vocês sabem ou não? Ismael. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael é o espírito encarregado da nação brasileira. Eu vou orar para ele ou para a Simoninha? A nossa prece vai ficando racional. Eu vejo muita gente, às vezes, assim, ó, minha mãe morreu e ela está com um problema em casa. Eu oro para minha mãe, eu peço para minha mãe. Nem sempre a nossa mãe tem condição de atender isso. Então, ore a Jesus, ore aos bons espíritos, que eles farão, porque às vezes a nossa mãe não tem condição, ela desencarnou, está lá hospitalizada, está se recuperando, né? Às vezes, essa prece nem chega nela, porque os espíritos põem uma proteção, porque senão a velhinha vai ficar doida lá em cima, com você pedindo, chorando aqui. Então, nem chega. E às vezes chega, se ela for consciente, e ela não tem condição, ela vai buscar ajuda. Mas ela não resolve o problema. O que nós aprendemos? Ação, reação correspondente. Alguma coisa vai vir. Às vezes não é a sua mãe que vai atender, não vai ser o anjo Gabriel, mas vai ser alguém que... Então vamos lá. Vamos terminar o capítulo. Quebrando o silêncio que se fizera natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou. Isso aqui é ótimo, hein? Contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamo-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarencio bondoso. Digamos invocação, e acrescentou. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício. E de semelhante posição, é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Hilário perguntou assim, então nessa questão de sintonia que você está explicando, Clarencio, eu posso dizer que quando alguém está desejando fazer o mal,
Porque lá no início ele diz que desejo é poder, que a prece tem que ter desejo, tem que ter força, vibração para elevar-se. Quando alguém tem o desejo de fazer um mal, ela está orando também, fazendo prece numa vibração negativa? Olha, Hilário, não vamos usar a palavra prece, porque prece é todo sentimento elevado. Vamos dizer invocação. Quando alguém tem o desejo de fazer um mal, ela também vibra e pede uma ação mental de fazer o mal. Ela vai ter uma resposta da mesma sintonia. Então a gente vê que a força que eu uso para fazer uma prece e me elevar é a mesma força que eu uso para fazer uma invocação negativa. É só uma questão de foco ou sintonia. Da mesma maneira que eu digo para alguém assim, Deus te abençoe, vai com Deus. Eu digo, diabo que te carregue, trem, sai daqui. É a mesma energia, só que uma vai carregada de um negócio e a outra de outra. Lembra do livro anterior, o André está lembrando, o Saldanha? Ele hipnotizava para o mal ali. Depois, quando ele se redimiu, o instrutor mandou ele lá aplicar energia. Ele falou, mas eu? Ué, é a mesma força que você usava, só que você usava para o mal. Agora você vai usar para ajudar. O desejo é o mesmo, o foco é você que vai escolher. Então ele diz que a gente tem que escolher. Quem está com desejo do mal está fazendo uma prece, entre aspas, buscando sintonia inferior, é a mesma coisa. Por isso que ele diz assim, que nós somos responsáveis na vida. Porque quando a gente pensa, deseja, nós estamos fazendo escolha. Toda ação desencadeia uma reação. E aí corre por nossa conta. Então olha lá. O homem deseja, olha o que ele responde. Não utilizemos a palavra prece quando se trata de desequilíbrio, digamos invocação. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores. E se sintonizará com mentes desencarnadas estagnadas na ignorância. Da mesma maneira que você pode elevar e sintonizar espíritos nobres, você pode, com a mesma força, invocar e sintonizar com mentes ignorantes, presas no mal. É a mesma força. Depende do indivíduo. Vigiai e orai. Para encerrar, o ministro sorriu benevolente e lembrou, estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se por fim no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia a fim de que por intermédio dela mesma se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações, e ao mesmo tempo delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a quem ninguém poderá fugir. Ai, Senhor, eu sofro muito. Você é responsável. Ah, mas eu... Não, você não está sofrendo por acaso. Tudo nós é que vamos fazendo, programando, escolhendo. A vida só dá a reação das nossas ações. Por isso que tudo está certo. E como a gente ouviu o Andrei falar aqui, quando a gente é criança espiritual, a gente fica botando culpa nos outros, gritando, lamentando e chorando. Quando a gente está adulto, a gente entende que é assim e fecha a boca e aceita. Igual o Divaldo Franco, eu vi uma entrevista dele agora, ele falou assim, os espíritas, a gente tem que ficar mais consciente. Eu vejo de espírita, é porque
Por que aconteceu isso comigo, Divaldo? Ai, Divaldo, estou sofrendo isso. Por quê? Uai, porque você já está careca de saber. E a reencarnação? É só teoria ou você acredita nela? Se uma coisa está acontecendo com você, tem uma razão. Então, acabou. Você pode chorar, você pode ficar cansada, você pode se debilitar. Nós somos humanos, mas ficar falando, por que, meu Deus? Por que isso? Então você não entendeu a reencarnação. É só teoria. São coisas que às vezes a gente tem que ouvir para a gente dar uma despertada, né? O Senhor tolera a desarmonia, porque o mal é um quisto, ele diz. Mas mesmo esse tumor, esse quisto que é o mal, com o tempo ele desaparece, ele dissolve no bem. Porque Deus faz nascer o bem do próprio mal que nós criamos. Deus é um cara inteligente, né? A gente está fazendo um erro, ele deixa, ele permite, ele tolera, porque ele sabe que lá na frente isso tudo vai reverter. Do mal ele tira um bem. Nada é perdido, no mínimo experiência. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações, sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e segui-lo atentamente. Então, olha lá, estavam lá conversando, veio uma mulher, Clarencio, uma das pupilas suas, das diretrizes de reencarnação que você organizou, que está lá na Terra, ela está orando, pedindo, desesperada lá. É um apelo individual urgente, alguma coisa urgente? É um assunto inquietante, mas numa prece refratada. O André Luiz ficou, o que é isso? O que será isso, gente? Prece refratada. O apelo chegou lá numa prece refratada. Este caso vai ser o livro inteiro, os personagens. Então, semana que vem nós vamos ver o que é prece refratada, quem que está fazendo essa prece, por quê, como é que chega lá e como é que a resposta vem. Ok?